E aí galera, sou o Cauê do canal Mistérios Macabros. Hoje eu vou contar uns tipos de relatos que me mandaram aqui, são flash relatos. Pequenos relatos onde conta uma situação. E o tema de hoje é relatos do interior. Sem muita enrolação, já esquecendo, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que curtem esse tipo de conteúdo de terror, para divulgar mais o meu trabalho e alcançar mais gente, tá? E de novo, sem muitas enrolações, vamos para o primeiro relato. O Homem da Encruzilhada. A gente sempre dizia para não mexer com quem tá quieto, mas meu irmão era muito teimoso. E um belo dia ele resolveu desafiar o desconhecido. Isso foi em 1971, numa sexta-feira de lua nova. Dona Lourdes conta como seu irmão foi atraído por uma figura encapuzada, numa encruzilhada antiga, onde os mais velhos juravam ouvir assobios à meia-noite. Ele foi lá com um espelho e uma vela preta, para fazer um tipo de ritual, uma brincadeira, que naquela época chamávamos de brincar de chama-alma. Quando ele voltou, ele não falava mais, apenas sussurrava palavras e umas línguas estranhas que ninguém entendia, e escrevia símbolos na parede do quarto dele. E uma semana depois, eu estava dormindo no meu quarto, quando escutei um barulho vindo do quarto dele. Ao verificar o quarto dele, ele havia desaparecido, e a casa estava toda trancada por dentro. E desde então, nunca mais ele foi visto. É um relato de interior. No meu canal do TikTok já tem até um relato desse. Vocês vão lá, tá? Posso até deixar o vídeo aqui na descrição, vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui para vocês verem. É um relato que a minha mãe conta que aconteceu com os parentes dela, assim, amigos do parente afastado dela. Mas é uma história bem interessante. Vou deixar aqui na descrição. Segundo relato, a criança do poço. Era tempo de seca brava, e o único poço com água ficava atrás da antiga casa dos Dourados. E essa família, dona desse poço, acabou sumindo do nada. A gente só ia pegar água lá quando realmente não tinha outro jeito. Seu dito conta que uma noite foi buscar água e viu uma criança loira, de olhos claros, sentado na beira do poço, e descalça, com aspecto de estar suja, como se houvesse brincado na lama. Momento que ela virava e ele percebeu que ela estava com os olhos pretos. Ele jurou que a menina chamou ele pelo nome, mesmo sem ele nunca ter visto ela. Ao voltar ao sítio, a corda que nós puxávamos água do poço estava toda enrolada no pescoço do cachorro, e o cachorro já estava sem vida, com os olhos virados e a língua para fora. Dias depois, a mesma criança foi vista por outro morador, e esse homem morreu afogado no balde de água em plena sala. Eu tô falando assim que eu tô um pouco ruim da garganta, recuperando a gripe agora, viu? Terceiro relato. A casa do caminho velho. Todo mundo evita passar pelo caminho velho depois das 6. Dizem que a tal casa lá no meio foi queimada com gente dentro, mas que ninguém achou os corpos. Rosa decidiu atravessar o caminho de moto, depois de uma reunião escolar que demorou. A moto enguiçou bem diante da casa dela. Ela diz que entrou para pedir ajuda e encontrou uma senhora muito magra, de vestido cinza, que ofereceu a ela um chá, e a Rosa resolveu beber. Após terminar a xícara de chá, a Rosa desmaiou e acordou vários dias depois no mato, com as mãos queimadas, e a casa havia desaparecido. Só tinha ficado a fundação da casa. Creio eu que a fundação seja aquele baldame, né, que o pessoal fala. Só ficou a fundação da casa, como se nunca tivesse sido reconstruída. Mas toda noite alguém ouve panela batendo ali no meio da mata. Quarto relato. Urro do Vale Escuro. Tem coisa na mata que não é bicho, e que não respeita a cerca e nem a oração. E no Vale Escuro, quem entra de noite não volta inteiro. Tônio narra o desaparecimento de 3 bois e o surgimento de pegadas enormes ao redor do curral. Uma noite, Tônio saiu armado e foi investigar o que estava acontecendo. E o que ele viu até hoje não sabe descrever o que
de fato era. Ele diz que era algo muito alto, peludo, com garras imensas e com cara de gente. A criatura soltava um urro que fazia o sangue congelar. Ele correu muito e saiu daquele local. Mas desde aquele dia sente que algo segue. Os cachorros não param de uivar e as árvores perto de casa secaram. E a esposa de Tônio sonha todas as noites com um homem de olhos de brasa, alto e bastante peludo. Próximo relato. O canto da mulher na lagoa. Nunca contei isso para ninguém, nem em nenhuma confissão. Mas naquela lagoa do Sabiá, onde afogaram uma moça inocente, eu vi coisa que só pode ser castigo de Deus. Padre Hilário, já idoso, conta que ouviu o canto de uma mulher vindo da lagoa, às 3 da manhã, pensando que fosse alguém se afogando. E ao ir ajudar, chegando lá, viu uma moça nua, de costas. Quando tentou cobri-la com sua camisa, ela virou e o padre percebeu que ela não tinha rosto, apenas uma boca enorme que sorria. Ele desmaiou, desde então tem lapsos de memórias e escreve o nome de Ismária compulsivamente nos cadernos. A lagoa hoje está seca, mas à noite ainda se ouve o canto ou um choro de uma mulher. Sexto relato. A boneca do altar. Foi minha filha quem achou, enterrada no terreiro de casa, com cabelo de verdade, vestidinho branco e olhos costurados com linha vermelha. Devia ter deixado lá mesmo. Cecília conta que a filha começou a conversar com a boneca. Dizia que o nome dela era Florinda. Não é Florinda não, é Florinda mesmo. E que ela morava na parede da cozinha, onde a criança ouvia sair a voz da boneca. A boneca aparecia em lugares diferentes, mesmo trancada. Após a boneca estar alguns dias na família, a menina ficou bastante agressiva e durante uma madrugada arrancou os próprios dentes com suas mãos. Quando chamaram uma benzedeira, a mulher tentou queimar a boneca, mas a boneca chorou, ela literalmente chorou. E as lágrimas que caíram da boneca queimaram a mão da benzedeira. Desde que jogaram a boneca na cruz da estrada, entre parênteses, tá escrito encruzilhada, a casa parou de ranger à noite, mas todo dia uma boneca diferente aparece na varanda. Isso lembra o antigo vídeo. Se vocês voltar o vídeo antes desse, é 2 relatos de boneca que eu gravei enviado por seguidores. São relatos bem pesados. Vou beber uma aguinha aqui. São relatos bem pesados que vale a pena vocês ir lá ver. E são ótimos relatos, cara. Eu contei a todo momento com medo, achando que em algum momento ia passar algo atrás de mim, alguma coisa do tipo. Esse é um relato já maior, enviado pelo Elias. E o título do relato é A Seita do Vale Vermelho. Ele tem 68 anos e é morador do interior de Minas Gerais. Eu sei que ninguém vai acreditar em mim. E tudo bem, já tô velho, a morte não me assusta mais. Mas tem uma coisa pior que morrer. Tem coisa que a gente carrega por dentro como se fosse veneno. E eu carrego isso há bastante tempo. Hoje em dia algumas pessoas sabem, mas demorou bastante para me contar. Quando eu tinha apenas 26 anos, eu aceitei trabalhar como caseiro numa fazenda isolada, chamada Vale Vermelho, perto de uma serra aí que eu não vou dar o local. O dono era um tal nome que eu não vou citar. Ele já era um médico aposentado do Rio de Janeiro. Ele era um homem elegante, bem falante e que pagava melhor que qualquer um na região. Ele tratava muito bem seus trabalhadores. A fazenda ficava muito longe e meio que era esquecida o local onde a fazenda era localizada. Ela era um casarão bem antigo de madeira escura, tinha um celeiro que ninguém usava e também tinha um cemitério pequeno, que ele dizia ser da família. Naquela época existia bastante isso. Nas fazendas que iríamos, tinha geralmente cemitério onde enterrava os entes mais queridos. Nas primeiras semanas que eu passei ali, tudo parecia normal. Eu cuidava do jardim, limpava a casa, alimentava as galinhas. Eu mantinha a distância de tudo, fazia só o que era me ordenado.
Mas notei uma coisa bastante esquisita. Tipo, toda terça-feira à noite ele trancava o porão da casa e colocava vela em todas as janelas. Mas eu acreditava que era alguma crença antiga para afastar algum mal-olhado ou algo do tipo. E nessas noites que ele colocava as velas nas janelas, sempre vinha um caminhão de fora que descarregava caixas que estavam fechadas e virava uma vez ou outra eu ouvi alguns gritos, mas sempre achava que eram animais na mata. Certa madrugada, acordei com um barulho vindo do mato. Vi várias luzes se mexendo e vozes, e uma música um pouco melancólica. Me escondi entre as árvores e vi algo que até hoje me atormenta. Um grupo de pessoas vestidas de pretos, algumas nuas, em volta de um círculo feito de ossos e fogo no centro havia uma mulher amarrada, onde ela gritava o nome do meu patrão. E ele falava algo em latim, ou algo parecido com latim. E todos os outros respondiam com voz roucas e em frases em latim. E de repente, aquele fogo que estava ali aumentou e ficou numa tonalidade azul. E um cheiro de carne podre tomou conta do local. Eu estava vendo uma cena totalmente assustadora. E eles sacrificaram aquela mulher ali. E quando o sangue da mulher tocou no chão, o vento parou. Tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado, como se o mundo prendesse a respiração. Quando eu voltei para o quarto, tinha como se fosse uma pena preta em meu travesseiro. Mas não havia nenhuma ave por perto, nenhuma galinha. Era como se fosse uma pena de galinha. Tentei ir embora no dia seguinte, mas meu carro não pegou por nada. O telefone da casa parou de funcionar. Naquela noite eu vi passos dentro do meu quarto, mas quando eu levantava rápido e acendia a luz, não tinha ninguém, só marcas de pés pequenos. Creio eu que seriam pés de criança. Decidi então investigar o porão. Arrombei a tranca enquanto meu chefe saía, e lá embaixo encontrei símbolos na parede, livros com capas de couro de animais e o pior, jaula com restos de ossos e sangue seco. Não se assuste, não eram ossos de gente, era ossos de animais e creio eu que seja sangue de animais. Em um canto havia um berço com uma boneca que piscava sozinha. Quando me aproximei, eu vi uma voz sussurrar: "Ele vai nascer em breve." Voltei correndo, mas antes de sair, algo me parou. Era uma criança. Ela tinha pele cinza, olhos sem pupilas, cabelo molhado, como se tivesse saído de um túmulo. Ela apontou para mim e eu vi sangue pelos olhos. Quando eu me assustei com aquilo, fechei os olhos e abri de novo. Aquela visão não estava mais ali. Mas na última semana de outubro, começou o que eles chamavam de a colheita. Gente começou a sumir das fazendas vizinhas. Um menino e duas senhoras e até um padre sumiu do local. Todos desaparecidos. À noite, ouvia cantos e gritos vindo do vale. E o céu ficava naquela tonalidade vermelha, onde dá medo em todo mundo. Como se sangrasse. Animais apareciam mortos, com pele arrancada, igual com aquelas histórias de chupacabra, mas sem sangue no chão. Mas para mim o pior de tudo era uma árvore que brotou no meio do cemitério, mas não era uma árvore comum. Tinha galhos e braços, e na base tinha como se fosse um rosto humano desenhado pela madeira, deformada. E um dia, eu juro, pode parecer mentira, mas eu vi com meus próprios olhos uma mulher dando à luz no círculo, mas o que saiu de dentro dela não era um bebê. Era uma coisa grande, com cascos, dentes e olhos bem assustadores. E outros celebraram como se fosse um milagre. E a mulher morreu vendo aquela cena rindo. Fugi durante uma tempestade que ocasionou várias coisas na fazenda. Corri e foi ali que eu achei a oportunidade de sair daquele local. E saí correndo pelo mato até achar uma estrada e pedi carona para o primeiro caminhão que passou. Nunca mais voltei àquele vale, nem àquela serra. Mas tem uma coisa desde então, que todo ano, a mesma data em que a colheita começa, eu recebo um envelope embaixo da porta, e nele tem um papel escrito à mão.
que diz: nós tivemos ainda Elias, e eu reconheço que que é a lei do meu patrão. No ano passado, minha neta desapareceu. Ninguém encontrou rastro. No mesmo dia eu recebi outro bilhete. Agora somos sua família. E após algum tempo, a minha neta estava casada com algum parente dele, que eu via naquela época por lá. Mas não sei o nome dele. E eu preferi me afastar da minha neta após o casamento deles. E o que eu vi lá dentro acabou comigo. Aquela seita não era só um grupo de lunáticos. Eu tenho certeza que invocaram algo muito pesado, algum espírito antigo e faminto, que creio eu que precisa de oferendas. E todo mundo diz que aquele lugar está abandonado, mas à noite, se você parar na beira da estrada e ficar em silêncio, consegue ouvir choros ou risos. Esse foi o relato enviado pelo Elias, um relato bem pesado. Esses relatos de seitas são relatos que mexem muito, por conta que a gente sabe que tem essas pessoas lunáticas que mexem com essas coisas no Brasil. E é isso. Muito obrigado, Elias, pelo seu relato. Sei que não deve ter sido fácil contar, tá? E valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí embaixo, compartilha, tá? Dá like, ajuda o canal a crescer. E o vídeo que eu relatei, que é um relato da minha mãe, tá? Vai estar aí embaixo na descrição. É da Rede Vizinha, tá bom? Mas é isso. Valeu, galera.